Fala galera, Carol Pfeiffer não está aqui nesse momento, porque ela está nesse momento no palco do Festival Mundial de Publicidade de Gramado, mas eu tô aqui, Andressa Martins, chamei uma co-host muito querida, que é a Mari Galindo, da Nice House, pra gente apresentar aqui o podcast Money Cash com o Festival Mundial de Publicidade de Gramado, uma edição especial que a gente tá fazendo aqui na Dinastia. E o nosso convidado de hoje, né, é o Rafael Araújo, da Ioros. Isso. Que faz parte do Grupo NEL, um dos nossos patrocinadores. Então, primeiramente, Rafa, eu queria agradecer a tua presença e queria que tu contasse um pouco pra gente aí, né, o que faz a Ioros. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Andressa, Mari, ao Grupo NEL, ao Leonardo, né? O Leonardo Chebli, meu parceiro, meu irmão. Bom, a Ioros é uma empresa de desenvolvimento de jogos, aplicativos, realidade virtual, realidade aumentada, e agora também a gente tem um segmento de pesquisa interno para trabalhar um pouco também com inteligência artificial. E a nossa proposta, né, a empresa surgiu em 2015, a ideia era trazer os jogos com o seu teor de entretenimento, com a imersão, a interatividade, aquele prazer de jogar um jogo de entretenimento, mas trazer isso para o cenário das empresas, para marketing, propaganda, treinamentos, porque a gente percebeu que no mercado existia sim esse movimento de gamificação aqui no Brasil com uma certa força, mas que faltava nas obras aquele gostinho de entretenimento. Era uma coisa muito engessada, porque a maioria das empresas não eram especialistas ali em desenvolvimento de jogos em si. Então a gente veio com essa proposta em 2015, conseguimos aos poucos ganhar um espaço no mercado, atendemos algumas marcas bem relevantes no mercado, e em 2022 apareceu a ANEL na nossa vida e foi muito legal porque a gente passou a fazer parte do grupo e aí abriu um leque de possibilidades, passamos a atender alguns clientes muito legais aí como Itaú, TIM, Boticário, desenvolvendo tanto games quanto vídeos 3D, aqueles 3Ds anamórficos, né, em que parece que o elemento está saindo da tela, tipo aqueles virais da Ásia, da Times Square, e a gente produz isso aqui, além de algumas outras tecnologias que nós desenvolvemos, como o Phygital Touch, que dá a possibilidade da pessoa se conectar a uma tela utilizando o seu celular sem a necessidade de download de aplicativo. Então, imagina, você chega num painel lá do aeroporto, tem um QR Code, você faz o scan do QR Code, seu celular se transforma num controle remoto, num joystick daquela tela de uma forma imediata, sem fazer download de aplicativo ou qualquer arquivo adicional. E aí a gente ganha uma interatividade gigante, né, em termos de media out of home. E o legal é que você consegue mensurar isso porque está dentro do Grupo NEL, né, dentro dos dados da NEL, então acho que isso é mais espetacular ainda, né, porque você consegue mensurar esses dados, né. Sim, e não só a mensuração que é feita pela NEL, também a que é feita pela Ioros, porque dentro da interação a gente consegue ter dados específicos daquela interação, né? Então, por exemplo, alguma tecnologia que utiliza o eye tracking, como é o nosso 3D AD, que o 3D se reposiciona conforme a posição dos olhos do observador. Através dos dados do eye tracking, a gente consegue mensurar até a atenção que essa pessoa teve em relação à tela. Dentro dos jogos, um tempo médio de engajamento, ou qual o momento do jogo as pessoas sentiram mais dificuldade, e com isso a gente consegue coletar alguns dados que podem ser importantes para a empresa que está por trás ali dessa criação, por exemplo. E qual o case assim, mais legal que vocês já fizeram? Ia perguntar isso agora, porque ele comentou várias coisas interessantes aí, eu tô só imaginando. Eu quero saber o case e onde foi colocado esses QR Codes, né? Até para entender qual o lugar que mais deu conversão. Eu queria saber também a tecnologia por trás, porque você falou que não precisa ter o aplicativo, né? Então como que gera essa interação ali com a peça? Bom, começando por essa, é uma questão de conexão à internet mesmo. Tá, né? Então, mesmo que a mesma rede, assim. Isso, a gente consegue trabalhar através de servidores, mas tem uma série de regras muito específicas para esse tipo de conexão, por questões de segurança, questões também de acesso indevido ao painel, então é um background mais complexo, mas tudo acontece ali em decorrência da conexão com a internet. Em termos de cases legais, aí você me pegou, porque para mim são todos, né? Então conta aí mas o último. Eu vou eleger... O que pagou mais. O que pagou mais. O que pagou mais. Não, vou eleger 3 cases aqui, em cada uma das nossas frentes assim, principais. Um case de Tanqueray agora, perdoa se estiver pronunciado errado, né, da Diageo, do GIN, que é o 3D anamórfico nas telas, e a gente fez um para uma tela de Florianópolis, que é uma tela em U,
né? São duas telas laterais e uma frontal e uma escada que desce, e deu uma sensação de que a garrafa estava assim, saindo metros da tela. Foi muito legal esse case aí de vídeo 3D. Case de game, eu gosto muito do nosso case do Itaú, Copa do Mundo. Foram 2 mega painéis em Santos Dumont e, se não me engano, Viracopos. Foram 3.200 interações em 2 dias, sem nenhum tipo de motivação extrínseca. Então não havia brinde para participar, não havia desconto, nada. Era só pela diversão, em um local de passagem, né, num corredor do aeroporto, em que as pessoas estão com pressa, e a gente ainda conseguiu esse engajamento absurdo, porque quando a gente pega esse número, divide pelo tempo da ativação, é como se a tela praticamente não ficasse sem alguém interagindo durante mais que 25 segundos. Então é como se realmente tivesse ali quase uma fila constante. Então um case muito legal. E um terceiro, para Vivo, na Black Friday, que a gente inaugurou essa nova tecnologia, que a gente começou a utilizar mais sensores. É um 3D, mas imaginem que aqui tem uma caixa, né? Quando você olha para a caixa de forma frontal, você vê um pouco das 2 paredes laterais. Quando você vem para esse lado, você só vê a parede da direita, quando você vai para a esquerda e vice-versa. Esse software, ele reposiciona o 3D em tempo real conforme o tracking dos olhos da pessoa. Então a gente cria uma sensação de extensão da realidade, é como se fosse uma realidade aumentada sem usar nenhum dispositivo. E a gente fez isso para alguns painéis da Vivo em lojas durante a Black Friday, para expor alguns produtos que a Vivo queria oferecer ali naquele momento. Eu acho que foram 3 cases bem marcantes, assim, nossos, recentes. E todos no aeroporto? Não, da Vivo foram nas lojas. Loja. A TIM também, a gente faz muita coisa para as lojas da TIM, assim, jogos. Porque a nossa ideia hoje, a gente começou com a ideia da Media Out of Home para o Phygital, mas a gente percebeu que ela pode ser explorada em qualquer lugar que tenha um display, não necessariamente um painel de LED, mas uma TV, uma projeção, a gente pode fazer a mesma coisa. Então nós estamos levando para o retail e nós estamos levando também para as feiras. Então nós fizemos algumas ativações em feiras de mídia bem conhecidas aqui, né? Proxima, no Media Master a gente fez também, fizemos o Max Media junto com a ANEL, fizemos algumas convenções mais internas, como da Unicred, que fez uma convenção, a gente fez uma ativação com o game, e é sempre muito legal, porque os stands querem essa presença, né? Esse engajamento, e não tem uma pessoa que não olha alguém com uma cara assim, né, com os olhos estatalados na frente de uma tela, mexendo assim com o celular, e se pergunta o que está acontecendo aqui. E essa curiosidade vai gerando um engajamento orgânico muito legal. Então a gente viu um potencial muito grande para o Phygital nas feiras, eventos e essas ativações de marca. E agora a gente está explorando bastante isso. Pode fazer pergunta que você está com o roteiro? Não, você falou algumas vezes de engajamento, né? Eu queria saber, nesses tipos de projeto, qual que é a sua principal métrica? Ainda continua sendo views? Porque eu imagino que, como tem interatividade, de repente você consegue trabalhar uma taxa melhor de retenção, né? Porque além de ver, a pessoa quer se manter ali interagindo com aquela experiência que vocês proporcionam. Porque quando a gente fala de views, né? É aquela ideia, eu sempre falo em relação aos jogos e a questão do engajamento, eu sempre pergunto, você já se pegou assistindo televisão vendo a televisão sem estar vendo o que está ali? Várias vezes. Sim, várias vezes. Você, né, tela azul. Durante o jogo, o game, isso não acontece. Verdade. Porque você está imerso e você precisa da sua atenção para poder interagir. Então, é muito mais a questão da qualidade desse engajamento. A impressão da marca ali e a experiência que é gerada naquele observador e naquele jogador é muito diferente. Então, mesmo para quem, às vezes a gente não consegue mensurar exatamente quem está vendo ali ao redor, né? A pessoa está jogando, eu tenho 10 jogadores, mas talvez eles estão em grupo. E aí tem várias outras pessoas observando no entorno e o impacto é muito maior. Ainda tem o fenômeno das pessoas gravarem e compartilharem quando vem esse tipo de interação diferenciada, especialmente os vídeos 3D, né? Que todo mundo já recebeu no seu celular uma filmagem de um painel da Ásia com um gatinho pulando. Times Square direto, né? Sempre. Calça jeans voadora. Isso. Então, assim, são cases passivos dessa questão da viralização, das pessoas filmarem, compartilharem. Então, assim, a gente tem várias métricas, mas são sempre voltadas para a experiência do jogador. Mas eu sempre deixo muito claro, a gente pode, sei lá, colocar uma câmera respeitando as questões de LGPD e mensurar quantas pessoas passaram e olharam para aquela tela.
mas a qualidade do impacto para aquela pessoa que jogou, eu tenho cases aí, a gente começou a fazer o Fisto em 2022. Eu não me lembro o rapaz que conversou comigo ali na sala, quando eu mostrei, eu lembro desse jogo, foi no Proxima, eu joguei. Pipo Calazans. Isso, o Pipo olhou, eu joguei lá. Então assim, eu lembro dele. Poxa, em 2022, você lembrar de uma ativação assim, é porque realmente ela foi muito Que marcante. A pessoa prestou atenção, né? Que é o ativo né? mais... Marcou. E justamente isso que eu ia te perguntar, qual é a maior dificuldade na criação de uma campanha publicitária para esse público que é gamer, né? Ou pelo menos que vai se adaptar a essa nova realidade de game? Na verdade, o desafio é o contrário, porque o público gamer sou eu, né? Eu faço parte dele. Não é fácil pensar nisso. Mas aí quando eu chego para uma marca e ela tem como público-alvo uma faixa etária diferente, não que faixas etárias mais avançadas não joguem, ao contrário. Ou se joga, Candy Crush tá aí para provar que exatamente. Então assim... Toy Blast no meu celular. Todo mundo joga, na real, todo mundo joga, mas esses games como Candy Crush, eles não exigem tanta destreza para jogar. São jogos mais em turno ali, que você movimenta a peça com calma, são jogos de raciocínio. Já um público mais jovem tende a ter mais destreza para jogar alguns games de ação, de aventura, que tem um engajamento diferente em jogabilidade. Então o nosso desafio é promover uma experiência que tenha o mínimo de atrito possível, até para quebrar essa barreira da pessoa entender, estou jogando um jogo de uma marca. Não, você está jogando um jogo, a marca só está ali. Então a gente tem que fazer tudo que seja muito simples, que tenha pouco atrito. Olha, lê o QR Code, seu celular já está ali, você já está controlando. É um jogo de chute a gol. Poxa, eu não vou cobrar que a pessoa posicione a bola para que ela cobre e faça a cobrança do pênalti. Não, vamos colocar um canhão aleatório e com um clique ele dispara. Porque aí é a mesma diversão do desafio de fazer o gol, mas a um clique. Então, desde uma criança até um idoso, é um clique. E olhando para a tela, é muito simples. E aí, conforme o público-alvo, a gente vai pensando nessas questões de game design, de level design, para tirar o máximo de atrito possível e gerar a melhor experiência. Massa. E me diz uma coisa, e quais são as oportunidades que tu vê para as marcas, né? Que tu tá colocando agora, de certa forma tu tá me respondendo isso, mas como é que pode conversar com o mercado falando, olha, essa é uma puta de uma oportunidade para te fazer essa construção, gamificar o teu negócio, então eu quero entender um pouco da oportunidade e ao mesmo tempo, se vocês têm dificuldade em conversar com essas marcas sobre isso, porque como tu falou, tu é um público gamer, a Mari tá aqui, ela fala com geração Z, né? Então pra gente é fácil, eu tô me incluindo, né, millennial, mas pra mim é fácil eu usar meu celular e jogar nele, mas é como vocês falaram, outras pessoas não, né? E o Media of Home é bastante amplo a cobertura, né? Sim. Então você não nicha muito numa população assim, né? Tem todo tipo de público e todo tipo de marca também. Então eu acho que o grande desafio para algumas marcas é entender que esse tipo de interação ela já é disruptiva e então a comunicação, o storytelling dentro dela também tem que ser. Às vezes algumas marcas já perceberam esse movimento, por exemplo, com influenciadores. Não adianta eu pegar um influenciador que tem uma característica e fazer com que ele faça uma publi que claramente não é ele. Né? Ele vai falar de um outro jeito, ele não vai usar um palavrão, ele não vai usar um termo ali que normalmente ele usa no seu conteúdo cotidiano. Então as pessoas vão olhar e falar, não tem graça isso, não é ele. Então as marcas precisam ser um pouquinho mais ousadas em algumas ações gamificadas, que é exatamente para ser disruptiva, criar esse impacto, criar essa experiência diferente, o que ajuda a viralizar. E o potencial disso é um pouco um resumo de tudo que a gente falou, né, em relação ao que é tão valoroso para as marcas hoje, que é a experiência. E hoje tudo se resume à experiência, porque as oportunidades e as possibilidades, elas são várias. Pelo menos há uns 15 anos atrás, para muitas das coisas, a gente não tinha muita opção. Então, eu lembro, obviamente eu sou um nerd, né? Eu sou um nerd, um geek, e eu gosto muito de cultura japonesa, gosto muito de anime. E eu me lembro que para assistir um anime, ou eu deixava baixando um episódio durante dias e dias, porque era internet discada, ou eu ia a um evento para poder comprar um DVD de procedência duvidosa para poder assistir em casa. Mas
Hoje não, eu tenho oferta disso com qualquer streaming para todos os lados. Então assim, eu tenho N streamings para assistir. Qual eu tenho a melhor experiência? É ele que eu vou escolher, porque o preço é mais ou menos a mesma coisa. Então, por que eu vou a um shopping comprar algo e não compro online? Por causa da experiência. Então as marcas hoje elas precisam promover a experiência. O game, o jogo em si, ele é uma coisa muito intrínseca da cultura humana. A cultura tem o jogo como algo primordial. Então até vamos pensar aí nas leis, julgamentos, embates ali, são competições, são jogos. Questões de rituais, ritos de passagem, ritos de culto ao Estado ou religiosos, eles partem de jogo, de apresentações, de competições, estrutura social. Então tudo decorreu do jogo. O jogo eletrônico é só o jogo, só que eletrônico. Assim como a gente hoje conversa por WhatsApp, é a conversa, mas é por WhatsApp, por um meio eletrônico. Então o potencial de treinamento, de aprendizagem, de gerar uma cultura, de gerar um valor do jogo, é o mesmo dentro do jogo eletrônico. As marcas precisam explorar isso, quebrar um pouco dessa ideia de que jogo é brincadeira. Não, mas pode ser uma brincadeira também. E essa brincadeira pode ser muito valiosa. Os gatinhos, eles brincam de brigar um com o outro. Ali eles estão treinando para caçar uma presa ou para fugir de um predador. Então, a brincadeira pode ser muito importante nessa formação do consumidor. E jogo é coisa séria. É isso que as marcas precisam entender. O jogo é muito sério e tem muito potencial e a conversão é muito grande. E eu tô aqui para vender para todo mundo. Então, aproveitando, até quero que tu me fale um pouco como é que vocês estão se preparando, a Airose e a Nel, né, para esse futuro aí do mercado, né? Afinal de contas, vocês acabam sendo inovadores também, tanto no Out of Home como nessa própria questão de gamer aí com as empresas, né? Uhum. Assim, é uma preparação diária, né? O game em si, ele é um compilado de criatividade. Então a gente precisa estimular a nossa criatividade no dia a dia e para isso a gente tem que estar preparado com todas as tendências mesmo tecnológicas, né? Então quando a gente começou a Aioros lá em 2015, o nosso primeiro trabalho foi uma animação 3D para comercial de TV. E a gente passou por uma fase trabalhando muito com realidade aumentada, por conta do Pokémon GO. Nossa, depois a gente, né? Nossa, é maravilhoso. Tem muito Pokémon. Nossa, eu ia pra praça. Não, o Pokémon GO foi... Já vi muita batida de carro por causa do Pokémon. Uma vez eu vi 2 carros batendo e os 2 estavam jogando, aí não dava nem pra um culpar o outro. Não joguem na direção. Aliás, não joguem na direção. Não tem um aliás. Mas essa preparação, né, da Nel e da Aioros é muito disso, de preparar a nossa equipe para entender as tendências, absorver as novidades tecnológicas, especialmente esse momento que é um momento de inteligência artificial. E é o que eu falo, porque a gente tem uma cultura interna de repassar o conhecimento para a nossa equipe de uma forma muito ampla. A gente tem uma Wikipedia interna, assim, para que o pessoal entenda como são os processos. E aí muitas das pessoas perguntam, poxa, mas você tem algumas fórmulas que são meio secretas, né? Por que você compartilha isso? Eu falei, por quê? Porque amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Então, assim, se alguém eventualmente sair daqui e fizer a mesma coisa que eu, não pode ser a mesma coisa que eu, porque já vai estar obsoleto. Então a gente encara a nossa tarefa diária é essa, é inovar todo dia. Então a Aioros já passou por diversos produtos como principais dentro do nosso negócio. Hoje são esses que eu falei, mas amanhã provavelmente vão ser outros. E sempre promovendo soluções, porque vender tecnologia por tecnologia também não faz sentido. Eu já tô louca pra fazer várias coisas com o nosso galo aqui, né? Oh, é verdade. Acho que aí 2025 tá aí, né, Mari? Dá tempo de fazer mais perguntas? Só mais uma. Eu acho que você traz uma camada muito nova na comunicação. E imagino que também o público que assiste não só é um público que compra, mas também que de repente é um público que quer participar dessa construção, né? Então acho que se você puder mencionar que tipo de profissional que vocês olham ou que tipo de habilidade técnica a pessoa precisa estar aprendendo para poder trabalhar nessa camada que vocês estão desenvolvendo de ter essa publicidade mais interativa, gamificada, tridimensional.
Legal. É como eu disse, os jogos eles são multidisciplinares, né? Então a gente tem lá programadores, a gente tem roteiristas, a gente tem pessoas da arte 2D, arte 3D, modelagem, animação, texturização. E assim como em vários setores, né, existem especialistas. Então quando eu falo modelagem 3D, pode ser um generalista, pode ser alguém focado em personagem. Então tem várias ramificações, mas a base é essa: modelador, animador, programador, roteirista, pessoal também de efeitos sonoros, compositores para compor as músicas. Então é muito amplo mesmo os profissionais, mas uma coisa tem que existir: criatividade. Isso é uma característica primordial para trabalhar com jogos Toca aqui, digitais. Rafa, eu acho que a gente está no caminho certo, então. E é isso. Acho que a gente tem um case lá, inclusive, de um rapaz que entrou para trabalhar com a gente, com conhecimento em Photoshop e tal, e desenvolveu habilidades lá dentro. E hoje ele é modelador, animador, inclusive já como pleno. Então, assim, a gente tem muitos meios hoje para aprender essas profissões que permeiam esse universo dos jogos, né? Hoje, para quem quiser, basta dedicar algumas horas ali no YouTube, né, com tutoriais, e você já tem uma boa introdução a algumas coisas. Então, eu recomendo isso. As pessoas pesquisem um pouco, né, de cada área. Se você tem aptidão com arte, pesquisa um pouco sobre modelagem 3D, cinema e animação, né, faz uns tutoriais, tem softwares gratuitos, é muito acessível para todo mundo e é uma profissão bem legal. E mande o currículo para o Rafa. Mande o currículo, estamos em busca de já talentos. Deixa na descrição do episódio aí. Bom, queria agradecer demais pela presença da Mari aqui com a gente. Obrigada. Né, a tua presença, Rafa, Obrigado. Aqui pra gente é tão importante. E lembrando que a NEL é um dos nossos patrocinadores, Globo, Space Adventure. Né, agradecer a todos e principalmente a Carol por abrir esse espaço aqui pra gente, né, pra gente poder estar divulgando, né, o festival em parceria com o Money Cash. É isso aí, galera. Até mais. Obrigado. E terminamos mais um episódio aqui, agradecendo, claro, nossos patrocinadores que fizeram acontecer nesse momento tão desafiador. Então, NEL, Globo e Space Adventure, que fizeram e ajudaram todo esse processo. E é claro, galera, você que quer ajudar o Rio Grande do Sul, a gente vai deixar no link aqui da descrição todas as iniciativas, todas as opções para que você conheça mais do que está acontecendo e como você pode colaborar. E é claro, se você gostou do conteúdo aqui, dá o seu like, compartilha e deixa nos comentários qual é a sua sugestão e o que você achou. Lembrando, hein? Se você compartilhar, você está colaborando com a educação do nosso país.